Mas é por aí. Então, meus irmãos e meus mestres, será uma coisa importante que tem aqui, que era o canal vermelho. Olha, não, é o próximo tempo. Ah, tá aí. Tá aqui atrás, tá aqui. Beleza. Olha só o que foi criado com a coragem, com o amor, com o respeito que esse grande homem, Jesus de Nazaré, teve. Só foi possível ter um canal vermelho depois desse sistema implantado. O que é o canal vermelho? No canal vermelho existem espíritos de luz? O canal vermelho ele se divide em vários departamentos, vamos dizer assim. Lá no canal vermelho tem espíritos de todas as espécies. Alguns estão trabalhando, muitos estão trabalhando, outros estão aflitos, outros estão reclamando, outros estão esbravejando de todas as maneiras. Mas só foi possível ter um canal vermelho que fica logo após a nossa cabeça, criado por esse grande Jesus de Nazaré. Lá onde nós temos já também a nossa morada, a nossa casinha transitória. Onde fica o umbral? Eu nunca estive lá, que eu lembro, por isso não vou nem arriscar de dizer. Mas tenho certeza de uma coisa, ele está num ladinho ali, num cantinho do canal vermelho. Umbral, ou inferno, como diz, lá está exatamente o que há de mais importante do trabalho desta corrente. O que há de mais importante para você e para nós que estamos médicos desse sistema. Lá onde estão as nossas pérolas, lá onde está tudo que nós precisamos fazer. De um a um, hoje foi um, amanhã vem outro, depois vem uma falange, e vamos continuar. Vamos continuar, não acabar com o umbral, mas tirar alguém está lá, que não são nada mais e nada menos do que homens e mulheres. Espíritos, filhos de Deus. Que qual a razão foram para lá, só diz respeito a eles mesmos. Agora nós, encarnados, jaguares, espíritos espartanos, com a experiência como disse, de 2.500 anos atrás, vamos buscando, vamos trazendo, devagar, com calma. Não precisa pressa, mas precisa continuação. Sempre que puderem, meus irmãos e meus mestres, aparar os doutrinadores. Cristo Jesus, busque dentro da sua simplicidade, dentro do seu amor, do seu equilíbrio, da sua tolerância, busque. Dê uma palavrinha amiga. Não vamos ter a pretensão de tirar de lá e já é mandar para o céu. Também nem seria fácil. Mas trabalhe. Trabalhe com respeito a esse uniforme que você usa. Trabalhe com respeito ao seu parceiro que está ao vosso lado. Trabalhe com confiança no mentor que você tem. Acredite em você. Com certeza, lá já tem quem envie eles para cá. Quando vai acabar? Não sei. Acho que ninguém sabe. O que importa é que nós estamos trabalhando. Não estamos tirando na marra, não estamos forçando a nada, dentro apenas dessa humildade, dessa tolerância, desse amor incondicional, desse jeitinho de espíritos espartanos. Quando se fala em Esparta,
claro, desperta em cada um de nós outros um tom diferente, porque lá estivemos e fomos muito ruins quando passamos por espaço. Observe os cantos dos mestres, as suas heranças. Eu lembro bem de que quando nós estava indo em espaço, que apareciam de nós, as pessoas saíam apavoradas, porque nós éramos muito ruins. Fomos chamados de alacer. Segundo eu aprendi, alacer quer dizer lá ver o diabo, de tão ruim que nós éramos. Deus trabalha em silêncio, mas é continuado, de espaço até hoje. Já passou muita água por baixo da ponte. O que importa é que você está aí. Aquela força, aquela decisão, aquela coragem que você tinha, que nós tínhamos, que nós fizemos de fazer o mal, que agora se transforme no bem. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Através da grande oportunidade que estamos tendo. Em primeiro lugar, nós estamos encarnados. Estamos vivos. Trabalhamos. Trabalhamos respeitando as leis, as determinações da nossa doutrina. Respeitando também a nossa hierarquia. Ela é muito importante nessa jornada. Aquele que acha que não, eu devo informá-lo com toda a segurança de que está fora do sistema. Não se engane. Usar o uniforme é uma coisa, ser médio é outra. Há pouco tempo eu fiquei sabendo aí que tinha, só para brilhantar nossa conversa, tinha membros da Igreja Universal de uniforme. Então o uniforme é uma coisa, média é outra. O médio é tudo, é um pouco do que nós estamos trazendo. De humildade, de tolerância, de confiança em você mesmo. Acredite, aposte em você mesmo. Até certo ponto eu acho normal dizer que eu acredito em Deus. Eu amo Deus, mas Deus não presta. Mais uma vez nós estamos sentindo para nós mesmos. Como é que você pode dar para Jesus? Como é que você pode dar para Deus aquilo que você não tem? Então tudo começa por você. Tudo começa por nós mesmos. Com isso, a mesa está posta. Sirva-se. Sirva-se. Ajudando os indefesos. Ajudando aqueles que sofrem. Ajudando aqueles que precisam. Incorporando bem, doutrinando bem, e não comentando o que se passou nos tronos. Muitas vezes a gente faz um lindo trabalho ali, a ponto de sair na porta ali e dizer, graças a Deus. Hoje, valeu. Hoje realmente a coisa funcionou. Aí você chega ali na porta e diz, olha, a minha incorporação foi assim, e assado, você já está comentando, já está acabando com aquele segredo, com aquela coisa velada, a comunicação ali é só com o paciente. Somente com o paciente. Não podemos ter espécie nenhuma já sair comentando. Eu fiz tantas curas, tenho certeza, sou mestre. Eu fiz tantas curas. Ah, sim, poderá ser feito sim. Mas não comente. Tem uma coisinha do Pai dessa prática que eu gosto muito. Comunique, mas não participe. Se você comenta os seus feitos, você participou. O que é o matando? Eu não sei, você sabe? Hã? Eu não sei. Vamos tentar aqui. O matando é a nossa casa. É a nossa morada quando saímos do corpo.
Não precisa morrer para lidar, não. Muitos de nós outros, vocês que são mais evoluídos, com certeza já vão o matar. Como eu disse, no Canal Vermelho tem vários departamentos, seções, lá dividido em tudo. Então, assim como um prazo está por um lado, uma ação está por outro, com certeza. Lá, onde você já varam, você, filho de Pai Santa Branca, vai ser recebido quando sair do corpo. Assim como o católico tem a sua igrejinha, o macumbeiro tem a sua tendinha, o crente tem a sua assembleia lá, nós também somos filhos de Deus. Por isso nós estamos uma casa. Ao sair do corpo, nós vamos para lá trabalhar. Muitos trabalham consciente, que eu emprego muito, que eu não tenho essa consciência. Se acorda no dia seguinte quebrado. Que foi, meu Deus, você tem também. Coisa pior. Claro, você trabalhou a noite toda. Então aconteceu de coisa, mas essa alma, esse espírito, vai de novo por todos esses planos. Vai nas grandes filas. Por isso a necessidade da nossa prece, ao meio-dia, às 15, às 20 horas, que nós possamos, com certeza, contribuir muito com o sofrimento daqueles que lá se encontram. Tem um prazo determinado para ficar no Canal Vermelho? Depende. Depende exclusivamente de cada um. Muitos deles, muitos de nós, já temos uma certa consciência. Mas mesmo com plena consciência, ainda estamos levados pelos nossos mentores. Isso não precisa morrer para que isso aconteça. Mas vamos dizer assim, você morreu, você não está mais nesse plano, então você tem 7 dias para se conscientizar da sua morte. Então, nesse período, você fica entregue ao seu mentor, ao seu averiguado. Por isso que é importante, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Por isso que é importante a gente estar de bem com os nossos mentores, com as nossas princesas. Como eu tenho saudade, rapaz, das princesas. Praticamente estão esquecidas, porque hoje você é um adjunto, porque você tem um ministro, porque hoje você tem um cavaleiro, porque hoje você tem uma guia missionária, porque hoje você tem uma guia, mas o teu início foi com a princesa, não esqueça. Foi através da princesa que te levou a chegar onde você está. Então nunca esqueçamos delas. Salve Deus. Então, como eu ia dizer, os primeiros 7 dias que eu conheço, que eu ouvi falar, depois do tempo de casa, você fica assim, entregue o seu retorno. Onde você for, fale perto de você, mostrando, te ensinando. Tem a pracinha lá onde você fica, no Canal Vermelho, sentadinho ali, como dizia nossa mãe clarividente, tia Neiva, Cristo Jesus, naquela pracinha lusco-fusco, nem está claro, nem está escuro, mas fica passando aquela fitinha. Ali vai passar tudo o que aconteceu com você. Depois de ele te mostrar tudo isso, ele te traz na terra, na tua casa, já tem aí por 5º, 6º dia. Dizia que a Negra que é uma das coisas que mais dá saudade quando ele sai daqui, da terra, é o chinelinho para a gente pôr o pé. Mas tem a família, tem os bens, tem a conta do banco que ficou recheada, né? Você fica preocupado, poxa, como é que vou fazer? Tem a minha família, eu tenho que cuidar. O mentor só assiste. Deixa você pensar o que você quiser. Mas te leva lá no seu lar, na tua casa.
mostra teus filhos, mostra o chinelinho. Alguns mais danadinhos, já dá para ver até o cartão, já chegou. Só para vocês acordar, tem muita gente dormindo. Bom, para completar, fechou o sétimo dia. Inventou seu amigo, seu camarada, seu protetor, que segurou aquele tempão todo, e mostrou tudo. E aí a hora que dói realmente. A partir de agora, meu irmão, eu tenho outros afazeres, você que se cuide. Você sabe que já morreu, sua família está na terra, você não está mais lá, você está aqui. Por isso que é bom, e como é grandioso. O que me fascina nessa doutrina, uma das coisas que realmente mexe muito comigo, desde a primeira vez que eu vi no Papa vai ser, que foi no dia 17 de julho de 1970, que só era linha de passe. Eu fui trazido por um casal amigo. Naquele dia não aconteceu nada, eu não vi nada. Não tinha trabalho, mas me mostraram ali um tempozinho, uma parte de tábua, onde já coberto com palha de coco. Eu já sabia ali, quando eu cheguei ali, eu cheguei em casa. Tentaram mostrar a tia Neiva, chegar a tia Neiva, ela não pôde nos receber, mas já foi muito bom. Muito bom. E precisa que seja bom realmente para todos nós. Sabe para quê, meu irmão? Para que a gente trabalhe com gosto, com prazer. Nunca venha provar como castigo. Venha por vontade, com desejo de servir. Servir. Principalmente servir a você. Nosso saudoso e grandioso Marçal, ele dizia para nós o seguinte, primeiro mestre Sol Tomushi, no Vale do Amanhecer tem duas espécies de mestres, o que serve e o que se serve. Vamos ser aqueles que servem. Vamos ser aqueles que servem, porque se nós nos enquadrar, os nossos mentores podem muito bem nos ajudar. É bom, é importante saber, eu sei que o senhor sabe, só vou relembrar. Os seus mentores, seu anjo de guarda, o seu preto velho, o seu caboclo, o seu guia missionário, seu ministro, o seu cavaleiro, são ótimos. São grandiosos, mas não vai carregar o peso por você não. Pode estar certo. O peso é teu, tu é que tem que levar. Mas é um trabalho de equipe. Se você tem 100 quilos para carregar, é impossível, você não vai dar conta. É ali além do carro lá. 100 quilos é impossível, ninguém pode. Arruma mais 2 companheiros. Foi pouco. Arruma mais 2. De 4. Já dá para levar 100 quilos. Então aí entra o mentor. Vai te dar a força necessária para que você conclua os 100 quilos que é teu. Aí na estrada você consegue acompanhar alguém. Vamos dizer assim, você tem que levar os 100 quilos até o portão principal lá. Mas se alguém te convidar para eu levar mais de 1 quilômetro, leva. Porque isso o senhor vai te fazer bem. O que eu quero dizer com isso? O que a doutrina nos traz? É que nós precisamos aprender a ajudar ao próximo. Porque nós somos muito bons, muito humildes, muito tolerantes até a elevação de espada. Nos tornamos centurião, pronto, acabou, não posso mais contar com você. Errado, na minha maneira de ver, errado. Unidos,
fica mais fácil. Olha aí a inteligência de Dianeiro e do Pai Santa Branca. Nos conhecendo melhor do que nós mesmos. O que fez? Além de nos dar a vida, nós sabemos e temos certeza disso, talvez uma meia dúzia entre mil que está aqui, tivesse o direito hoje de estar encarnado. Mas pelo Pai Santa Branca, por esses grandiosos mentores, nos foi possível a encarnação. Como disse já, também a mediunidade. Desenvolva. Muito bem, desenvolveu. Tornou-se um centurião. Hoje você está correndo atrás de mais conhecimento, de mais força, de mais condições. Está aí, graças ao nosso mestre Raul Zelaya, o curso de sétimo. Faça desse curso de sétimo aquilo que te faltava. Não faça para ter galões nos seus escudos. Não adianta. Não adianta. Faça para conhecer melhor a você mesmo. Faça para amar e respeitar a você mesmo. Aprenda a gostar de você do jeito que você é. Se você é feio assim, tipo Coronel, Raul, tem problema. Faça as coisas com decisão, com sabedoria, com inteligência e com muita dedicação. Para depois que você, nós temos que voltar a ser médicos. Porque o emprego por médico é pouco. Mas eu tenho certeza de que uma incorporação é uma sensação gostosa. É um estado de graça. Aí o cara levanta dali já, está bonito todo. Hoje agradeço a Deus por ter a sorte de ficar ali, incorporado com uma dessas entidades maravilhosas, dando passagem àqueles que também um dia serão entidades importantes. Não importa quem ou para quem. O que importa é que você, dentro da sua simplicidade, dentro do seu amor, dentro de tudo que você é capaz, ali está, incorporando o anjo e o demônio com o mesmo amor. Nos diz o Pai Santa Branca. Conheça a Deus e o diabo. Respeita a diferença que existe entre eles. Então, meus irmãos, meus mestres, vocês estão de parabéns. Que hora que está perto, né? Está faltando 2 pontos. Você fez alguma iniciação na Terra? Ah, tá. Obrigado, mas nós vamos continuar aí. Obrigado, eu ouvi, tá bom. Por que Jesus preferiu quem? Jesus fez alguma iniciação na Terra? Ah, tá. Esse e o 4.4, que é a nossa doutrina e a doutrina Ah, tá. de Jesus. Deus lhe pague pela lembrança. Aqui ele nos pergunta o seguinte: Jesus Cristo, eu estou falando que Jesus está cheio aí. Tem até um lugar do Paraguai. Mas eu estou falando de Jesus de Nazaré, nosso Senhor Jesus Cristo. Fez alguma iniciação na Terra? Veja bem. Veja bem, meu irmão e minha irmã, como você é importante. Como é grandioso fazer parte desse grande sistema que carinhosamente chamamos de amanhecer. Falando de Jesus de Nazaré, a história nos conta do seu nascimento na manjedoura, da sua fuga para o Egito, da sua volta, aos 6, 7 anos de idade, já trabalhando, ajudando o seu pai, que era carpinteiro. E logo em seguida, passou a conversar com os doutores da lei, com os professores, com os sacerdotes,
E era muito admirado pela sua maneira, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Até mais ou menos 15 a 16 anos. Nessa idade, de 15 aos 30, há quem andou dizendo por aí, mas como já tinha má língua, né? De que Jesus Cristo foi o primeiro. Que foi clarear. Foi uma das épocas, segundo essa história, quem nos conta é Manhara. Foi uma das passagens mais bonitas de Jesus Cristo. Há quem arrisque dizer que ele foi do Egito ao Tibete, enfrentando frio, tempestade de areia, subindo serra, descendo serra. Em 14 anos de viagem, ele chegou no Tibete, lá no Himalaia. Sabe para fazer o quê, meu irmão? Essa iniciação que nós temos a honra e o prazer de fazer e de ser hoje iniciados. Tenho certeza do que vou dizer para os senhores e senhoras. Tem pessoas que moram do outro lado da rua e não procuram se iniciar. Veja como é grandiosa essa iniciação da Mochito a caminho de Deus. Sua iniciação foi feita por os mestres da época. E se encantaram tanto com aquele rapaz jovem, com aquela pessoa bacana que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e se prepararam para fazer a sua iniciação. Todo mundo aqui é iniciado, pode se falar. Era tanta luz, era tanta sabedoria, era tanta humildade, tanto amor que tinha ali, que eles se sentiram envergonhados diante daquele jovem nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a iniciação fez capô, nos tapando a nossa maior parte da visão, para que nos ficamos iniciados com tanta luz, com tanta sabedoria que ela estava. Aí, meus irmãos e meus mestres, aí é que o cuidado que a gente tem que ter. Porque quem tem a sorte de fazer essa iniciação da Mochito, caminho de Deus, não deveria nunca mais ingerir álcool, droga, entorpecente, julgamento e outras tantas coisas que não mais faz parte do nosso vocabulário doutrinário. Lembre de que nós doutrinadores, ao nos iniciar, ali na pira, na divina presença, com presença divina, como você queira chamar, nós anotamos uma lança no nosso próprio peito e dizemos as seguintes palavras: essa espada apontada no meu peito é a demonstração viva do mal que posso dar. Filha-me, quando o meu pensamento afastasse de ti. Olha que importante. Olha que coisa bonita, olha que coisa grandiosa. Nós, doutrinadores, os aparatos, fizeram também o mesmo juramento. Lá no castelo de iniciação, ao receber a rosa, você disse as seguintes palavras: esta rosa é o símbolo do silêncio, da conveniência daqueles que aflitam-me confiar. Você fez a mesma promessa, o mesmo compromisso. Esta rosa é o símbolo do silêncio, da conveniência, do segredo daqueles que aflitam-me confiar. Meu irmão, preste bem atenção
Como você se administra depois dessa iniciação? Preste bem atenção, porque o Deus cometido já passou. Mas agora o Senhor está sendo mais um 7º raio cursado. Lembre daquela passagem do Evangelho ali. Para nós que somos mestres da igreja, somos cobrados com muito mais rigor. Eu prefiro dizer, acredito e respeito a lei do perdão. Mas para o mestre do Vale da Manceu, 7º raio cursado, uma limpa dessa, uma pessoa que recebe todas essas grandezas, cuidado, pode não haver perdão para nós. Porque se errar, foi propositalmente. Se errou foi porque quis. Porque você conhece. Você sabe. Serve de você, meu irmão. Trate bem de você. Ame você do jeito que você é. Goste de você, acaricie você, durma bem, coma bem, trabalhe muito. Não só de uniforme de jaguar, não. Como homem, como pessoa. Deus está tudo as suas palavras, tudo nas suas mãos. Mas lembre que suas mãos sujam. Não alcança. Mas através do seu trabalho, através da sua luta, da sua vontade, do seu prazer do seu mérito, do seu prazer de incorporar, do seu prazer de doutrinar, do seu prazer de fazer uma elevação, isso é que é importante. Nunca receba como castigo, e sim como prazer. Trabalhar com alegria, trabalhar com humildade, trabalhar com vontade de trabalhar, sem a pretensão de vou lá porque eu vou curar, eu vou atender, vou fazer isso, porque eu tenho meu emprego. Eu digo para o meu povo assim, olha, quem tem que ter emprego para dar em Brasília é o Paulo Otávio e o Luiz Deus. Mas você está vendo que é pai, vai cuidar de você. Enquanto a pegar emprego para lá, você é bom. Mas não depende da espiritualidade, depende de você. Desse jeito que lhe é peculiar. Dessa pessoa simples, dessa pessoa humilde, dessa pessoa tolerante, sem mesmo precisar viver lá no seu conjunto, na sua quadra, que é do você. Ou na sua repartição, no seu escritório, onde você estiver. Desde que as pessoas descubram quem você é pelas suas boas obras. Por tudo de bom e importante que você é capaz de fazer. Só que Deus. A nossa doutrina é a doutrina de Jesus? Uhum. A nossa doutrina, a pergunta aqui, é a doutrina de Jesus? Eu acho que. Eu acho que. São as perguntas e tem sugestão e resposta. Tá. Eu acho que é. Porque ninguém foi tão humilde quanto Jesus Cristo. Porque ninguém foi tolerante quanto ele. Porque ninguém jamais amou mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ponto de na sua dança já morrendo, quando ele poderia dizer com toda a certeza, pai, acaba com isso, que isso aqui é uma ilusão. Esses homens são malvados, essas pessoas são ruins. Ele preferiu dizer, pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Então, 2000 anos depois, aparece esse iluminado espírito que chama Pai de Santa Branca, o grande primeiro homem de Deus, trazendo para o homem, aqui na terra, a doutrina do Cristo Jesus, a doutrina da humildade, a doutrina da tolerância, a doutrina do amor. Do amor, porque você
Muitas vezes a gente tem receios ou vergonha de dizer eu te amo, só porque o cara é careca ali, ó. Eu do Rio Grande do Sul, se for defender, né? O amor é aquele que é puro. O amor é aquele que é incondicional. O amor do qual a doutrina nos traz, o Pai de Santa Branca nos traz, e a Nilma nos trouxe, é o amor que você ama indistintamente do que seja, do que é ou do que deve ser. É o amor que você ama tudo e a todos com o mesmo amor. Digo mais, como o Espírito Espartano que é, como o Espírito de Pai Santa Branca, você tem todas essas condições para amar verdadeiramente. Por isso eu afirmo de que esta doutrina é realmente a doutrina do Cristo Jesus. Não vamos fazer o que ele fez, porque isso lhe foi peculiar, cabia a ele fazer. Mas mostrar o homem, aproximar o homem cada vez mais de Deus, essa é a nossa missão. Isso só é possível através do nosso trabalho, da nossa luta, da nossa dedicação, do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa vontade. Ninguém nos obriga aqui a fazer nada. Mas deveremos sempre estar prontos para fazer o que tem para ser feito. Participando de tudo e de todos. Não esquecendo, claro, da sua vida. Da sua vida material. Mexe comigo quando eu vejo nos postes, nas paredes, nas árvores, a seguinte frase: Jesus te ama. Será que Jesus teria que provar mais amor por nós? Será que não é o contrário? Será que não já está na hora de nós virar para Jesus e dizer: eu te amo. Eu te amo. Eu amo Jesus. Com toda a sua força, com toda a sua dedicação. Eu amo Jesus. Então a preocupação não é se Jesus nos ama, é se eu amo Jesus. E nós, filhos de Pai Santa Branca, nós fazemos parte desse sistema, com certeza a gente tem esse amor. Vem para fora, através da sua atitude, escute, mas bem preciso, de homens, de mulheres, que o Pai Santa Branca nem quer que chame, são ninfas, são ternuras, são amor. E as mulheres, nessa doutrina, nesse sistema, têm um papel importantíssimo. A ternura lhe é peculiar. Essa ternura tem que chegar a nós outros com inteligência, com sabedoria, com respeito e com carinho. Só que Deus. Então? Terminou a pergunta? Hã? Faz a pergunta, lê para mim, por favor. Quantos e quais... Vamos responder as perguntas, aquelas que eu souber, eu respondo, as que eu não souber, por estar certo. Quantos e quais são os departamentos do Canal Vermelho? Tem resposta. 21. 21 Canal Vermelho. É mesmo? É 21 departamentos. Olha, a pergunta é o seguinte: quantos departamentos Tem no Canal Vermelho. tem no Canal Vermelho? Eu não contei ainda. Por isso que não vou responder. Não dá nem para adivinhar. Qualquer tentativa aqui é adivinhações, e eu não faço. Quem pode me dizer quantos departamentos tem no Canal Vermelho? Você vê que lá tem tudo do que nós já falamos. De lá saem as camadas, de lá saem as colônias, de lá saem as origens. Estabelecer um número para você, eu acho que é ilimitado. Quebra a cabeça, pega as cartas de Tia Neiva. Pega as mensagens do Pai Santa Branca, compra esse livrinho aí. Esses livros maravilhosos que estão aí, com junções de dois mundos, sob os olhos da clara evidente, e quantos outros?
Eu não quero encerrar sem antes fazer essa recomendação. Qualquer experiência trazida para essa doutrina vale muito pouco. Mesmo porque nós somos diferentes. E essa diferença há de continuar. E para que ela seja cada vez mais verdadeira, é importante que nós conhecemos de perto. Vamos atrás dos livros deixados por Tia Neide. Vamos atrás das cartas trazidas por Tia Neide. Vamos, através dessas mensagens maravilhosas de Palheta Branca, que cada vez que você lê, você lê elas 5 vezes por dia, vamos dizer assim. São 5 vezes que você interpreta diferente. Então é preciso que essas experiências trazidas aqui, o resultado não seja tão bom. Talvez O que significa ser um sétimo raio e qual a força que o mestre sétimo raio tem? Vou tentar aqui. O que significa ser um sétimo raio? Eu vou começar lá da prática, do que eu conheço. Para ser realmente um sétimo raio, é preciso que nós nos enquadramos na lei deixada por quem criou o sétimo raio, que foi nossa mãe clarividente Tia Neide. Para início de conversa, o sétimo raio tem que ser um centurião consagrado. Tem uma ninfa, também centurião consagrado. Um padrinho e uma madrinha, também centuriões consagrados. Foi-nos dado um voto de confiança. Foi-nos dado um voto de confiança. Porque todos nós somos sétimos raios. E essa, segundo a nossa mãe clarividente, é a melhor classificação que tem nessa corrente. Mesmo porque todos nós somos sétimos raios. Tribos. Precisava falar de hierarquia. Entendemos de que o Pai Palheta Branca, o grande Semiromba de Deus, é o sétimo raio de Jesus Cristo. Tia Neiva, nossa mãe clarividente, é o sétimo raio do Semiromba de Deus. Os trinos são sétimos raios de Tia Neiva. Nós somos sétimo raio dos trinos. Então essa classificação é a principal. Se não fosse, ainda estava bom mais. Chegava no céu e falava, chegou lá junto com o Iatã e Iado que eu quero entrar. Isso não é possível. Então não se engane. As classificações são realmente importantes. O sétimo raio, além do físico, é um número importante, iniciado. Nos mundos espirituais é conhecido como tal. Por isso que qualquer procedimento diferente, não se engane. Você é, lá nos planos espirituais, o que você conseguir ser aqui. Só para que fique bem claro. Se rouba daqui, lá você também é ladrão. Não vamos nos enganar, não. Segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é assim na terra como no céu. Mais uma pergunta. O que é humildade dentro do sistema crístico? Já respondeu. Já falou. O que é humildade? Oh meu Deus do céu, já falei. Né? Mas é assim. Humildade, em primeira mão, é um direito de escolha. Foi o que todos nós entendemos. Tenho certeza de quase aqui 90% das pessoas que estão aqui hoje vieram de outras religiões. E, por exemplo, vim do catolicismo, e outro já veio do católico, veio ser crente, outro foi isso, foi aquilo. Então, direito de escolha. Hoje você escolheu. Hoje você é um elo dessa grande corrente indiana do espaço. Salve Deus. Pronto? Tá bom? Com as mudanças que a Terra está passando, mudará alguma coisa na doutrina ou nos mestres? Como é que é, cara? Vê novamente. Com as mudanças que a Terra está passando, mudará
alguma coisa na doutrina ou nos mestres? Olha, essa mudança, eu já até falei dela. Quando eu falei em transformação, falei também em mudança. Eu acho que quem fez a pergunta está mais ou menos certo. Se alguma coisa tem que ser mudada, pode estar certo de uma coisa: é em nós mesmos. É em nós mesmos. Se nós não mudarmos nossas maneiras, nossos hábitos, nossos costumes, com certeza não vamos ser felizes. Então, que nos adaptamos às mudanças dentro daquilo que lhe é capaz, dentro daquilo que lhe é possível, dentro da sua maneira de ser. Salve Deus. Olha, acabou, né? Bom, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. De coração, graças a Deus. Mas eu queria fazer só mais uma observaçãozinha aqui para nós encerrar, para nós partir para a nossa contagem. Eu conheço uma historinha que vai servir para todos nós. Um grande mestre desta corrente, desse grupo religioso, ele foi convidado a fazer um curso nos planos espirituais de grande importância. O sistema todo precisava que esse espírito se formasse num grande missionário. Então foi marcado o dia e a hora do seu início das suas aulas. Ao chegar numa pequena sala, defrontou com o centurião que já o esperava e disse o seguinte: fulano de tal chegou, vim receber aula com o grande mestre, que também já me espera. Mas o centurião olhou para ele e disse: o senhor fique à vontade. E ele ficou. E passou o tempo, demorou. E ele voltou no centurião e disse assim: olha, fala para o mestre que eu estou aqui, vim me receber as minhas aulas. O centurião virou para ele e disse assim: meu irmão, o mestre está muito ocupado, aguarde um pouco. E o tempo foi passando. Passou tanto tempo que ele nem sabe dizer que tempo que ele gastou em tudo aquilo ali. Quando ele veio, Deus de si estava sozinha naquela sala. Até mesmo o centurião que o recebeu educadamente já tinha saído. E ele se irritou com aquilo. Se irritou com aquilo e olhou no canto da parede ali, tinha uma vassoura. Ele pegou aquela vassoura com todo foi na raiva que estava de tanta espera. Quando ele pegou a vassoura com o chão, o mestre abriu a porta e disse: como é que tu quer ser um missionário se não tem força para segurar uma vassoura? Sozinho. Terminou? Chamou o mestre Maitã Batista. Só Deus, mestre Maitã Batista, fazer o nosso trabalho de contagem. Uma salva de palmas. Meus irmãos e meus mestres, Deus Pai, Deus Pai.